Isaías capítulo 53, versículo 1, você já sabe de cor, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? Repete comigo: quem? São os homens? Quem deu crédito à nossa pregação? As mulheres? Só aquele pessoal de trás lá. Vou dar mais uma chance. Só aquele pessoal de trás lá. Uau, agora sim. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Sabe, aqueles que dão crédito à pregação, a essas pessoas se manifesta o braço do Senhor. O Senhor Jesus é o braço do Senhor. E nós estamos declarando isso e falando sobre isso a semana passada, que na questão financeira, para nós sairmos do normal, sairmos do ordinário e avançarmos em direção ao extraordinário de Deus, é preciso que a palavra, dar crédito à palavra de Deus, seja algo fundamental e embasador na nossa vida. E nós vimos semana passada que o princípio de Deus na palavra é dar e dar-se-vos-á. Vamos repetir? Dar e dar-se-vos-á. Novamente? Um outro princípio é semear e colher. Diga: semear e colher. Sabe, quando nós semeamos, quando nós suprimos a necessidade, a bênção de Deus, ela vem sobre nós, não segundo a nossa capacidade, mas segundo as riquezas de Deus para cada um de nós. Deus tem um tesouro extraordinário e nós somos os herdeiros dele em todas as coisas. Então a medida de Deus, ela é sempre abundante para mim e para você. A medida de Deus é sempre copiosa, é sempre grande, é sempre extravagante. E na medida que nós cremos na palavra, o Senhor nos abençoa de uma maneira muito grande e de uma maneira muito extraordinária. Mas para se ter uma colheita, sempre é necessário que haja uma semeadura. Para se ter uma colheita, sempre é necessário que haja um plantio. E como eu disse semana passada, semeadura na sua vida, na questão da sua família, do seu negócio, do seu trabalho, não é simplesmente trazer dinheiro ao altar, colocar aqui o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia. É interessante que você entenda que você precisa semear também na sua própria vida. Então repete comigo: eu preciso semear na minha vida. Porque a bênção de Deus sobre a semente é uma bênção que ela é destinada ao trabalho das suas mãos. Por isso que Deuteronômio capítulo 28, versículos de 3 a 5, diz assim: bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Diga assim: quem é bendito? Responde para você mesmo, diz assim: eu. Então bendito serás, você é abençoado na cidade e no campo. Bendito é o fruto do teu ventre. Diga: meus filhos são abençoados. Isso, bendito é o fruto da tua terra, bendito é o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Deus diz que tudo que diz respeito a você é bendito, é abençoado. Mas como vai ser abençoado se esse alvo da bênção, ele não acontece na sua vida? Por quê? Bendito é o seu campo, mas para o seu campo ser bendito, você primeiro precisa ter um campo. Bendito é o teu cesto e a tua amassadeira, o alimento que você prepara. Mas para você ter um alimento bendito, é preciso que você tenha o alimento. Bendito é o fruto do vosso ventre, mas o fruto do ventre só vai ser bendito a partir do momento que você tem filhos, que é o fruto do ventre. Então é necessário que a gente dê um passo de fé na direção da semeadura para que Deus possa abençoar as nossas mãos. Lá no versículo 8 de Deuteronômio 28 diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo. A bênção esteja com quem? Diga: comigo. Comigo. Nos meus celeiros, diga: no meu trabalho. Levanta a mão e diz assim: em tudo que eu puser a minha mão será abençoado. Mas se a sua mão está dentro do bolso, o que é abençoado por Deus? Não a bênção.
Porque para que haja bênção é preciso ter um trabalho, é preciso ter uma atitude, é preciso que as suas mãos, elas trabalhem, elas façam alguma coisa, porque aí a bênção de Deus virá, no campo, na cidade, em qualquer lugar, aonde você estiver, você é abençoado. Mas abençoado como? Abençoando o trabalho das suas mãos. Repete comigo: abençoado é o trabalho das minhas mãos. A bênção de Deus está sempre ligada ao trabalho no que diz respeito à prosperidade. Entenda isso, creia nisso, viva essa verdade. Eu quero dizer para você, irmão, não há bênção no ócio. A ociosidade não é abençoada por Deus. O próprio Jesus, ele disse isso: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Porque a bênção de Deus está sempre ligada ao trabalho. Se você quer prosperidade, é necessário que você trabalhe, que as suas mãos se movimentem para fazer algo, para criar algo, para construir algo, para poder fazer alguma coisa. E aí a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Quem está me entendendo, diz amém? Mas quem deu crédito à nossa pregação? Nem todo mundo consegue acreditar nisso, nem todo mundo consegue desenvolver essa verdade. Salomão esclarece isso em Provérbios, no capítulo 6, é um texto muito conhecido, versículo de 6 a 11. Ele diz assim: vá ter com a formiga, ó. Todo mundo conhece isso. Vai ter com a formiga, ó, olha para os seus caminhos e ser sábio. Aprenda com as formigas. Aprenda com as formigas, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão prepara a sua comida, no tempo da colheita junta o seu mantimento. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando te levantará desse sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar. A Bíblia diz assim: a tua pobreza virá como ladrão, e a miséria atacará como homem armado. Deus quer te abençoar, mas Ele não quer abençoar você com as pernas para cima, vendo televisão na sua casa, curtindo o seu ócio, esperando que a bênção venha. É preciso que haja o trabalho das suas mãos. É disso que eu estou falando. Paulo no Novo Testamento diz a mesma coisa. Olha, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2 diz assim: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Sabe, nem todo mundo crê na palavra. A fé nunca é de todos. E o homem perverso, ele sempre vai deturpar, tentar colocar você para baixo, tentar dizer que não tem jeito, que você não vai crescer, que você não vai prosperar, que a sua família não é abençoada. E a nossa oração é nos livre dessas pessoas. Olha como a Bíblia, na linguagem de hoje, fala nesse texto. 2 Tessalonicenses 3:2. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, porque nem todos creem na mensagem. Quem deu crédito, repete comigo, a nossa pregação? Nem todo mundo acredita na mensagem, nem todo mundo vive a sua vida de fé em cima daquilo que a palavra de Deus diz. E olha o que Paulo conclui nos versículos de 10 a 12. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Não trabalha? Não come. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Por isso, bendito é o trabalho das suas mãos, mas as suas mãos precisam exercitar e exercer alguma coisa. E aí você precisa crer. Precisa o quê? Crer que Deus vai abençoar o trabalho da sua mão. No domingo, quando nós liberamos aquela palavra aqui, já existem, eu já tive testemunho de empresas fechando negócios, de profissionais que trabalham por conta própria fechando novos negócios, porque creram, porque depositaram ao altar a sua oferta e porque declararam a sua vitória. Você pode crer comigo? Diz amém? Eu não gosto de dar muitos testemunhos, embora eles existam, porque a base da nossa fé, ela não deve ser o testemunho de vitória do irmão. A base da nossa fé precisa ser sempre a palavra de Deus. Você precisa crer, porque o que a Bíblia diz é quem deu crédito à nossa pregação. Não é quem deu crédito ao nosso testemunho, é quem deu crédito à nossa pregação, a palavra de Jesus. Então a bênção de Deus, ela está no trabalho. A bênção da provisão e da prosperidade de Deus, ela sempre vai estar no trabalho certo. E Deus vai crescer e vai abençoar a sua vida.
E sabe, tem muita gente que não semeia em si próprio e depois não consegue colher. Está vivendo hoje em dia, na verdade, nem vivendo, está sobrevivendo hoje em dia com um salário medíocre, com um salário médio, ou talvez um salário pior do que isso, porque nunca plantou. Plantou como? Estudando, por exemplo. Se você quer ter uma carreira, é preciso que você estude, faça uma faculdade, se gradue, faça uma pós-graduação, dispute o mercado e você vai ser um grande advogado, médico, engenheiro, dentista, professor, fisioterapeuta, não sei, na área que você quiser, mas houve uma semeadura, houve um preparo, e Deus abençoará o trabalho das suas mãos. Deus vai abençoar a profissão que você escolheu. Quem escolheu a profissão? Diz assim, eu. E o que Deus faz? Abençoa o trabalho das suas mãos. Mas tem muita gente que trabalha para sobreviver. Começa a trabalhar cedo. Estava me lembrando hoje, quando eu queria ir para um congresso, meus pais não tinham dinheiro, era adolescente, eu catava ferro velho para vender. Mas isso é um trabalho que vai me fazer prosperar? Isso é um trabalho que me faz sobreviver. Um dia eu falei, chega disso, vamos nos capacitar para que Deus possa dar oportunidade e abençoar o trabalho da nossa mão. Ah, poxa, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu não gosto de estudar. Então vai fazer um curso técnico, aprende alguma coisa. Eu sou formado em faculdade, pós-graduado, e doutorado e tudo mais, mas a minha vida sempre foi feita em cima de um curso técnico que eu fiz no 2º grau. Eu sou técnico em laboratório, funcionário estadual e funcionário federal. Comprei minhas casas, comprei meus carros, casei, constituí minha família com uma semeadura tão simples, mas que Deus abençoou. Aonde está o segredo? Diga assim, na bênção de Deus. Mas Deus vai abençoar o quê? O trabalho da sua mão. Quem está me entendendo diz amém. Não importa se você é um doutor, ou se você é um técnico, ou se você é um empreendedor, começou o seu próprio negócio, vende seu picolé, não sei, o seu bolinho, faz a chave. Deus abençoa o trabalho da sua mão. Ele quer que você cresça e prospere, mas você precisa dar uma ferramenta para Ele. Qual é a ferramenta? É o seu trabalho, para Ele poder abençoar. Deus não pode abençoar o nada, tem que dar alguma coisa. Quando você junta esse alguma coisa com fé, aí Deus faz isso multiplicar. Lembra dos pães e dos peixes? Eram 2 peixinhos e 5 pães. A multidão, quase 15 mil pessoas. E Jesus multiplicou. Mas se não tivesse nenhum pão e nenhum peixe, ia multiplicar o quê? Diz aí, nada. Olha para sua mão assim. O que você tem para oferecer para Jesus abençoar? O que Jesus pode abençoar e multiplicar na sua vida? Não esquenta não, vai, pisca para lá, pisca para cá, e a gente vai chegar no final. Nada. Deus quer abençoar o trabalho da sua mão. Pode tirar esse pisca-pisca daqui, porque piscando é pior, né? Quer ver um exemplo? Lucas capítulo 12, versículos de 15 a 21, é um exemplo de um fazendeiro de sucesso. A Bíblia chama esse texto do fazendeiro insensato, mas ele é um fazendeiro de sucesso também. Semana que vem eu falo da sua insensatez. Hoje eu quero falar do seu sucesso. Acompanhe comigo Lucas 12, de 15 a 21. Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida do homem, ela não consiste da abundância de bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois já não tenho aonde armazenar a minha colheita. E até que disse, ele pensou consigo próprio: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem depósito muitos bens, em depósito muitos bens. Então descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é aquele homem que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Sabe, a gente usa muito esse texto na ênfase do fazendeiro que era avarento e ganancioso, e de fato ele era. Mas eu quero mostrar para você que uma fazenda boa, com uma boa plantação e uma boa colheita, ela dá trabalho. Dá o quê? Então, se ele colheu muito e precisou reorganizar a sua estratégia, construir celeiros novos, destruindo os celeiros velhos, é porque ele plantou muito. Quem planta,
Quem semeia, ele plantou, ele trabalhou, ele arou a terra, ele preparou o solo, ele escolheu a semente, escolheu a época boa, fez a plantação e a sua fazenda prosperou muito. Deus quer abençoar o trabalho da sua mão. A Bíblia fala muito de plantação, né? Porque naquela época o que movia era a agricultura e a pecuária, um pouco de pesca. Mas hoje, muitos negócios, acontecem muitas coisas. Eu quero lhe dizer, Deus quer abençoar o trabalho, o negócio da sua mão. Se você crê, Deus te abençoa, Deus te prospera e Deus te faz crescer. Diga, eu creio. Mas por que isso acontece? Porque sempre existe uma palavra. Repete comigo: há poder em uma palavra. Sabe, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela move os céus e a terra, ela é criadora, ela estabelece aquilo que existe. E a grande questão continua para nós: quem deu crédito à nossa pregação? Quando nós olhamos para nós mesmos e a gente percebe que a nossa vida não é muito boa, que a nossa situação financeira não é muito boa, às vezes nós precisamos parar para pensar se nós estamos de fato acreditando naquilo que a Bíblia diz a esse respeito. Se estamos aplicando os princípios da Bíblia, os princípios de Deus na nossa vida financeira, no seu trabalho, na sua empresa e no seu negócio. Quem está me entendendo diz amém. Sabe, Pedro, eu quero usar o exemplo de Pedro como pescador. Ele era um pescador natural. Olha quantos exemplos eu estou dando de negócios na Bíblia, de emprego, de trabalho, de empresa. Pedro era um pescador natural, ele entendia do seu ofício, ele conhecia os detalhes, ele conhecia o meandro do mar da Galileia, daquele lago, ele sabia a hora de pescar, ele sabia o lugar onde tinha peixe, ele cuidava bem do seu equipamento. A Bíblia diz que num determinado dia, ele estava de manhã consertando as redes, lavando as redes, encorando o barco, ele e os seus sócios, porque era uma empresa, e trabalhava naquilo. Mas aquela noite ele não tinha dado sorte, ele não tinha sido abençoado, ele não tinha pego absolutamente nada. Sabe, na nossa vida, na sua empresa, no seu trabalho, naquilo que você faz, sempre existem dias bons e existem dias maus. Tem dias que os negócios não fecham, mas tem dias que Deus faz chover abundantemente sobre a sua vida, porque a bênção de Deus está sobre você. E no dia mau, você não pragueja, você não reclama, você continua, você persevera, você insiste, porque amanhã vai chegar o dia bom. Aliás, a Bíblia diz isso, né? No Salmo 30, versículo 5, diz assim: o choro, vamos repetir? O choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Aquela noite de Pedro foi ruim, ele não pegou nada. Talvez aquela noite, aquele dia, aquela semana no seu negócio tenha sido difícil, no seu emprego. Você que é vendedor, profissional liberal, não apareceu nenhum cliente no seu escritório. Mas sabe, o choro, a dificuldade, elas podem durar uma noite, mas sempre vai vir a alegria de Deus pela manhã. Você sabe quem é a alegria de Deus? Pergunta para quem está do seu lado: conhece a alegria de Deus? A alegria de Deus é Jesus. Quando Pedro ancorou o seu barquinho na beira ali do mar da Galileia, naquela manhã, enquanto ele lavava as redes, sabe quem apareceu? Diz assim: Jesus. Sabe, Jesus sempre aparece na sua vida para te abençoar. Jesus sempre aparece na sua vida para mover a seu favor. Às vezes a gente está na pior, né? Mas a gente precisa ter fé que no dia seguinte, que num novo momento, Deus vai aparecer em Cristo para nos abençoar. Quem creu na nossa pregação? Quem crê na pregação, o braço do Senhor se manifesta. Quem é o braço do Senhor? Diga: Jesus. Você está precisando da manifestação de Jesus na sua vida. Você está precisando da manifestação de Jesus no seu negócio. Você está precisando da manifestação de Jesus na sua família, sabe? Mas quando você crê na pregação da palavra, a manifestação de Jesus, o braço do Senhor, se manifesta para você. Olha Lucas capítulo 5 até o versículo 7. E entrou Jesus num dos barcos que pertencia a Simão. Em que barco Jesus entrou? No barco de Pedro. Diga: Simão Pedro. É a mesma pessoa. Sabe, Jesus, ele sempre escolhe um barco para entrar. Jesus vai chegar amanhã cedo, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em que barco Jesus vai entrar? Em que barco Jesus vai entrar? O meu. Está ali.
colocado, esperando por ele, na expectativa. Então Jesus entrou no barco que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão. O que Jesus fez? Ele disse. Quando ele diz algo, ele diz uma palavra. Então Jesus declarou uma palavra sobre a vida de Simão e disse assim: Simão, leve o barco para onde as águas são mais profundas. Uma palavra. Eu estava conversando com esse jovem aqui ontem. Ele passou a tarde lá em casa. A gente estava tentando ver um jogo de futebol que fosse bom. Não aconteceu. Mas hoje de tarde foi bom, hein? Trairagem? Bate nas costas de Clebinho aí, que Clebinho está triste. Ele até disfarça nessa hora. Clebinho até disfarça, né? O pastor Jefinho estava me contando. Eu estava contando para ele as crises da vida para chegar onde chegou. Ele estava me contando os problemas da vida para chegar onde chegou. Sabe, tem dia que parece noite. Esse Daniel, como gosta de dizer isso. Tem dia que parece noite. Mas o choro pode durar uma e a alegria vai vir sempre pela manhã. Ele estava contando. Estava no seminário do Newton, né? Está na 44. E um dia ele deu, no final do seminário, tarde, né? Newton prega pouquinho, né? Quem pode me dar mais 5 minutos? Aí todo mundo levanta a mão, 5, 10, 15, 20, ele vai até 11 horas da noite, pregando ali, debaixo da legalidade. E ele deu carona, né, para um amigo, que era estudante de engenharia. E o tempo passou, ele recebeu uma palavra profética. Estou dando seu testemunho aqui, hein? Todo mundo conhece isso, né? Ou nem todo mundo. E a palavra que ele recebeu é que ele ia construir móveis planejados para casa. E um dia apareceu a oportunidade dele deixar de ser um vendedor, um técnico em preparo, né, para ser o dono da empresa. Um dia eu disse para o meu patrão: eu preciso de um aumento. Eu trabalhava muito. E o meu patrão virou para mim e disse assim: Fernando, empregado é sempre empregado. Você precisa abrir o seu negócio. Mas como é que eu vou abrir o seu negócio? Procura um lugar. Ele falou para mim: procura um lugar, aluga uma loja, aluga uma sala, abre uma franquia do laboratório. Ele não usa o termo abençoar, né? Mas ele diz assim: eu vou pagar as suas contas. Você fica me devendo, mas quando você faturar, aí você me paga. Sabe, Jesus disse exatamente isso para Pedro. Quando ele falou para você: você quer deixar de ser um empregado e tentar comprar esse estabelecimento? Ele disse isso para o Fabrício outro dia, né? Quando apareceu a oportunidade na barbearia, no Alcântara. Você quer deixar de ser um empregado e ser o dono desse estabelecimento? Você quer deixar de ser um empregado e ter a sua franquia desse empreendimento? E Jesus disse para Pedro assim: você quer experimentar o extraordinário? Vamos pegar o barco e levar para onde as águas são profundas? Sabe, quando nós vamos a águas profundas, envolve uma palavra: risco. Não é isso? Mas tem um ditado popular que não é Bíblia, mas diz: quem não arrisca. Se você não está disposto a correr o risco da fé, você nunca vai ver o extraordinário de Deus na sua vida. Se você não está disposto a plantar, e plantar é sempre arriscado. Porque que garantia você tem? A garantia é a palavra. Mas você não quer a garantia da palavra, você quer uma garantia física, você quer um papel escrito. Mas você tem um papel escrito. Tem alguém com uma Bíblia de papel aqui? Ninguém usa, tem uma lá. Está vendo o papel na sua mão? Isso é o quê? Um papel escrito. A outra aqui. E não é um papel escrito pela caneta de um homem e carimbado por um cartório. É um papel escrito por Deus, que garante que quem semeia, planta, quem dá, recebe. Pedro, leva o barco para onde há águas mais profundas. Já pensou se não tivesse levado o seu barquinho para águas profundas? Estava sobrevivendo, lutando para sobreviver até hoje. Essa é a história do pastor Isaías com o chaveiro. Um dia era empregado, outro dia o irmão desafiou ele a ser dono, patrão. Patrão às vezes faz cair o cabelo, né? Mas prospera.
Sabe, Deus está desafiando aqui a pegar o seu barco, André, e levar para onde as águas são profundas, porque ali é o poder, ali está o mistério. E aí ele diz para Pedro, chegou, tá bom, vamos levar onde a água é profunda. E aí? Agora você lança a rede. Mas Jesus... E a gente fica sempre no meio desse estigma natural. Eu confio na minha experiência, eu confio na minha natureza, nos meus estudos, naquilo que as pessoas dizem, ou eu confio na palavra do Senhor? E a pergunta permanece. Qual é a pergunta? Quem deu crédito à nossa pregação? A que você dá mais crédito? Aquilo que você acha, a sua opinião que você aprendeu com a experiência dos anos. Pedro tinha muitos anos como pescador, ele conhecia os detalhes daquela profissão, e ele disse: Senhor, Jesus, não é hora de pescar, eu pesquei a noite inteira e não adiantou nada. Contudo, eu não vou dar ideia para a minha mente, eu não vou dar ideia para o meu pensamento. Ele disse assim: sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E você conhece a história, o resto é história. Embaixo, sob a palavra de Jesus, ou em cima da palavra de Jesus, ele lança as redes e vem aquela grande pescaria. Sabe, Deus tem uma pescaria para você. Aleluia! Uma grande pescaria para você. Mas que você seja esse grande pescador, você precisa ter alguma coisa na mão. Diga assim: uma rede. Qual é a sua rede? Não sei, eu não sei, mas o que eu sei é que a promessa de Deus que abençoará. A promessa de Deus é que Ele abençoará o trabalho das suas mãos. Pedro era pescador e veio uma grande pesca. Eu não sei o que você é, mas creia, Deus, Ele quer abençoar o trabalho das suas mãos. Só não seja preguiçoso, não fique ocioso. Deus quer abençoar. Mas quem crê na nossa pregação, e aqui se manifestou o braço do Senhor, pois o braço do Senhor se manifestou para Pedro. Diga assim: amém. Irmão, uma fé extraordinária sempre resulta numa colheita extraordinária. Uma fé extraordinária sempre, eu disse, sempre resulta numa colheita extraordinária. Quando a situação fica difícil, alguém já passou por uma situação difícil aqui? Levanta a mão, quem já passou por uma situação difícil? Tá bom. Quem já passou por uma situação boa também aqui? Graças a Deus. Possível, né? Mas quando a gente passa por uma situação difícil, uma situação crítica, que nos coloca em risco, não só os nossos recursos financeiros, mas também a integridade da nossa família, que decisão nós devemos tomar? Essa é uma pergunta que você não precisa responder, ela é retórica. Mas quando você está numa situação difícil, numa situação problemática, que você precisa tomar uma decisão, fazer uma escolha, que decisão você toma? E essa escolha põe em risco os poucos recursos que você tem, põe em risco o sustento da sua casa e da sua família, mas uma decisão sempre se coloca diante de você. Para Pedro foi: vamos para onde as águas são profundas. Meu pai uma vez falou para mim assim, quando eu larguei o laboratório, esse mesmo laboratório que depois eu abri uma franquia, eu estava insatisfeito, eu estava ganhando pouco, eu nunca fiquei satisfeito com pequeno. Aliás, vamos fazer um parênteses aqui para falar daquela palavra, né? Tem uma palavra que eu dou para quem entrega a primícia. A primícia é uma oferta de honra que é entregue para o pastor, para mim, para o apóstolo. E quando Paulo recebe essa oferta de honra, lá em Filipenses capítulo 4, ele diz assim: eu já sei passar, aprendi a passar necessidade e ter abundância. E aí tem o versículo 13 de Filipenses 4, que todo mundo conhece: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele diz isso, ele está dizendo porque ele já passou dificuldade e ele já teve abundância, mas a confiança dele está no Senhor e não no provedor do recurso dele. Às vezes a gente é muito apegado. Uma irmã de São Paulo, que eu orei por ela e Deus abriu uma porta de emprego extraordinária, e depois ela disse assim: apóstolo, algum tempo depois, ora por mim, porque eu estou sob risco de ser dispensada. E eu falei para ela: irmã, não tenha medo, o seu provedor é Deus e não o seu patrão nem o seu emprego, porque se esse perder,
Deus tem alguma coisa melhor para você. Quem deu crédito à nossa pregação? Então, voltando lá, essa palavra de Filipenses capítulo 4, versículo 19, eu entrego para ela por WhatsApp ou quando eu oro aqui pessoalmente, para as pessoas que entregam essa oferta. Ela diz assim: o meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Quando Paulo dá essa bênção para a igreja de Filipenses, é porque Epafrodito levou para ele uma oferta, e ele diz assim: eu estou abastecido, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Agora, sobre vocês, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. E às vezes a gente fica achando que Deus, quando supra a necessidade, Ele está trabalhando naquilo que você precisa para não passar fome. Não é isso que Ele está dizendo. É isso que eu preciso dizer. Você precisa crer. Necessidade é o meu Deus suprirá tudo aquilo que te é necessário. E eu estava explicando para o pastor Jefferson, para o pastor Daniel ontem, que às vezes aquilo que é necessário para mim, não é aquilo que é necessário para você. Para mim hoje é necessário morar onde eu moro. E quando eu tive dificuldade para ficar ali, Deus me deu essa palavra: o meu Deus suprirá aquilo que é necessário, e me supriu naquilo que me é necessário. Eu vou trocar de carro, estou trabalhando e orando para isso. Hein, Rancho? E eu tive um problema no condomínio onde eu moro, porque o meu carro é grande, né? Tá aí, você sabe. E ficava um pedaço para fora, e tem gente que tem dificuldade de manobrar. E eu fiquei pensando assim: eu vou trocar esse carro por um carro menor. Vou comprar um WRV. E falei isso para o Felipe. O Felipe olhou para mim e falou assim: 01, que isso? Vai sair de cavalo para burro? Isso não é para você. E eu pensei: seu Espírito Santo tem razão. Porque o meu Deus, Ele supre as minhas necessidades, Ele supre aquilo que me é necessário. Sabe, a Bíblia diz assim: pedir não receber, porque pede mal. Mas aquilo que te é necessário, se você abastece, você é abastecido. Posso ouvir um amém? E meu pai disse para mim nesse negócio aí, né, de tomar decisão. Uma vez ele olhou para mim, porque eu larguei o laboratório e fui vender panela na rua, toalha. Abri uma sociedade com o Ney e fui eu e o Gleice para a rua vender panela, não foi? A gente vendia panela na rua aí. E ficamos algum tempo fazendo isso. E meu pai virou para mim e disse assim: meu pai era carpinteiro. Ele disse para mim assim: sabe, eu tive oportunidades e nunca usei. Agora estou velho, vivendo a aposentadoria de um carpinteiro. Será que hoje Jesus não está dizendo para você assim: vamos pegar esse barco e levar para um lugar onde as águas são mais profundas? Porque às vezes, quando chegar lá no final da sua vida, hoje você está pensando em curtir, mas quando chegar lá na frente, o que você preparou? O que você plantou? O que você vai colher? Quem está me entendendo diz amém. Sabe, tem hora na vida que a gente tem que tomar uma decisão como essa. Quando eu fiz isso, o Daniel era novinho. Eu estava passando um aperto, a pastora trabalhava, nada contra. Teve um dia que eu passei num camelô lá perto do terminal e comprei 1 quilo de sardinha. Não gosto de sardinha. Nunca mais comprei uma sardinha na minha vida, a não ser em lata. Eu não gosto de peixe com espinha. Eu sei. Cada um tem seu gosto, amém. Mas Deus suprirá aquilo que nos é necessário. Se você gosta de sardinha, amém. Que Deus supra aquilo que te é necessário. Não é um julgamento. Eu não gosto. Aquilo ali foi um esforço, porque eu precisava sobreviver. Irmão, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Há quem goste de fraldinha, Léo. Não é trairagem, é o gosto. É o gosto. Entenda isso. Deus não é mau. Deus atende aquilo que te é necessário. Mas às vezes a gente tem que fazer decisão, tomar decisão, fazer escolha. Eu dou ou eu não dou?
É uma escolha. Eu planto ou eu não planto? É uma outra escolha. Eu faço ou eu não faço? É uma outra escolha. Eu pego o meu barco e levo para onde as águas são profundas, aonde você não pode nadar e nem pode andar, ou confio em Deus e vou? As escolhas são colocadas diante de nós, e para viver uma vida extraordinária na área financeira, você precisa ter fé e acreditar que você vai prosperar sobre a palavra do Senhor Jesus. Mas às vezes tem risco, e na hora do risco, que decisão tomar? Sabe, o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, 1 Timóteo 6,12 tem uma palavra tremenda, e eu queria que você aprendesse essa palavra comigo. Eu vou falar e depois você vai repetir. Diz assim, Paulo diz para Timóteo, e hoje eu estou dizendo para você: combata o bom combate da fé. Vamos repetir juntos? Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Diga para outra pessoa do outro lado: combata o bom combate da fé. De que combate eu estou falando? Davis, quanto que eu pedi para você cantar de surpresa? Entre a fé e a razão. Esse é o combate da fé. A razão podia dizer para Pedro assim: não adianta você levar o seu barco para onde as águas são profundas. Você sabe que não vai pegar nada. Essa é a razão. A razão pode dizer para você assim: Samuel, está faltando obra, está faltando construção. Mas a fé diz assim: o Senhor vai suprir aquilo que te é necessário. Pode ser, pastor Ezequiel, que ninguém perca a chave, que ninguém tenha problema. Mas eu quero dizer, o Senhor vai suprir aquilo que é necessário. André, pode ser que o sistema não esteja funcionando e você não consiga dar aula na autoescola, mas Deus vai suprir aquilo que te é necessário. Eu não sei qual é o seu caso. Deus vai vender carro no dia que é necessário. Deus vai te dar aluno no jeito que é necessário. Deus vai te dar gente para comprar móvel. Está numa crise tremenda, mas está em crise por aí. Eu fiquei sabendo que a Italinha lá de Caraí fechou, mas a Italinha do pastor Jefinho faz móvel todo dia, porque Deus supre o que é necessário. Agora, crer. O que é crer? É você combater o combate da fé. Quando a sua mente, quando a sua natureza diz que não dá, quando o seu irmão, o seu amigo, o seu parente, o seu pai, a sua mãe diz: você não vai conseguir, você continua crendo. Crendo e trabalhando. Não é crer e ficar em casa. Irmão, a fé de Deus não é você achar uma lâmpada, esfregar ela e sair um anjo lá de dentro. Pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Não existe esse negócio. Isso é papo furado de Aladim e da Disney. A fé de Deus é você crer naquilo que o Senhor falou, na palavra que Ele te deu, e continuar crendo, combatendo o bom combate da fé. Quando a natureza diz: você está hoje, acabou o culto, é bagunça, gente andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Ao invés de dar ouvido à natureza humana, nós precisamos olhar para Deus e declarar a nossa fé em oração. É combater o bom combate da fé. Esse é o nosso desafio. E no dia difícil, a gente vai combater o bom combate da fé. Tem uma história lá em Gênesis, e eu vou concluir com isso, chegando no final, né? Isaac, ele estava na terra de Gerar, ali no meio dos amalequitas, e ali tinha um povo onde ele ficava acampado. Ele era um fazendeiro nômade. E aconteceu que houve uma grande fome. Já ouviu falar na televisão que vai vir uma fome, que vai vir uma crise financeira, que vai vir uma dificuldade? Toma muito cuidado com aquilo que você ouve e com aquilo que você crê. Combata o bom combate da fé. E o que se diz aí? E veio uma grande fome. Sabe, naquele momento, o entendimento natural, o caminho bom para se percorrer era ir para o Egito, porque no Egito tinha dinheiro, tinha trabalho, no Egito tinha mantimento. Mas nunca foi da vontade de Deus que o seu povo, que o seu filho fosse para o Egito. E Deus deu uma palavra para Isaac naqueles dias e disse assim: permanece nessa terra, porque eu vou te abençoar. Está lá em Gênesis capítulo 26, versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Irmão, hoje o Senhor está aparecendo para você.
E muita gente que está aqui olhando para mim, ou me ouvindo através desse vídeo, está recebendo uma palavra de Deus. Talvez você esteja desanimado, com problema no seu trabalho, no seu emprego. E talvez esse problema seja para você de fato ir para onde as águas são mais profundas e deixar de ser um empregado comum e passar a ser algo mais. Deus quer abençoar o trabalho das suas mãos. Mas entenda, assim como Deus apareceu para Isaac naquele dia, hoje Deus está aparecendo para você com uma palavra que pode mudar a sua vida, com uma palavra que pode mudar a sua história, com uma palavra que pode dar um upgrade de posição para você, que vai mudar aquilo que você pensa e aquilo que você crê. Mas ele disse para Isaac algo antinatural: não vá para o Egito, não vá para lá, não faça isso, não faça isso. Está todo mundo fazendo, mas você não faz. Sabe, está todo mundo indo para aquela direção, mas Deus está dando uma direção diferente para você. Quem creu na nossa pregação, quem é que combate o bom combate da fé, quem é que continua trabalhando numa coisa que ninguém acredita, pois é esse que Deus vai abençoar e vai fazer prosperar. Versículos 12 a 14 diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra. Aonde é que Isaac semeou? A mesma terra. Isaac obedeceu a palavra. Ele tomou uma decisão. O gado dele todo podia morrer, porque não tinha água, estava seca, não tinha como beber, não tinha como alimentar o gado, não tinha como alimentar a sua família. Ele não tinha, mesmo tendo dinheiro, de quem comprar mantimento. Ia comprar de quem? Não tinha pão na padaria, não tinha carne no açougue, não tinha o que comprar. Todo mundo fugiu para onde tinha mantimento, mas Deus disse: fica, que eu vou te abençoar. E naquela terra, diz o texto, ele estabeleceu lavoura naquele ano, ele plantou, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes para cada unidade, 100 vezes mais. Quem quer colher 100 vezes mais? Quem está disposto a plantar na terra que Deus mandar? Quem é que planta no deserto? Na terra seca, não tem chuva. Quem é que vai arar areia? Quem é que vai pegar uma semente que custou e colocar lá trigo, milho, feijão, não sei o que ele plantou, numa terra seca? Ele fez isso e colheu 100 vezes mais. Quem fez ele colher 100 vezes mais? Vamos responder? Quem fez ele colher 100 vezes mais? E o que Isaac fez? Ele plantou. Ele arou a terra, escolheu a semente. Ele correu o risco de perder tudo, porque Deus tinha dado para ele uma palavra. O final dessa história você conhece. Ele ficou riquíssimo, e todo mundo que estava em volta dele ficou pobre. Quem teve coragem de plantar? Só ele. Quem colheu? Só ele. Irmão, Deus é assim. Agora, quem deu crédito à nossa pregação? Aqui se manifestou o braço do Senhor. Isaac creu na palavra, ele deu crédito na palavra, ele acreditou, mesmo debaixo de um risco. Ele preferiu correr o risco ao lado de Jesus do que correr o risco da sua própria escolha e da sua própria decisão, daquilo que a sua alma falava para ele. E ele prosperou, e ele cresceu, e ele abundou. Sabe, Deus está querendo te dar algo extraordinário, Deus está querendo te dar algo grande, Deus está querendo abençoar a sua vida, mas é preciso que você tenha algo na sua mão. É preciso que você tenha uma semente para plantar. É preciso que você tenha um trabalho para ser abençoado. É preciso que você tenha uma empresa para Deus fazer prosperar. Mas e se não dá certo? A Bíblia diz assim no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 4: quem somente observa o vento nunca semeará, e aquele que olha para as nuvens nunca vai fazer colheita. Quem tem medo de ter coragem, de ousar, nunca vai prosperar nessa vida. Vai viver dependendo das bolsas do governo,
das migalhas, das cestas básicas e desse tipo de coisa. Mas Deus não quer isso para nenhum dos seus filhos. Deus quer que você cresça, que você prospere, que a bênção esteja sobre a sua vida, seja na cidade ou seja no campo, que o trabalho das suas mãos seja abençoado. Quem quer a bênção do Senhor? Sabe, quando a gente olha para a crise, olha para a pandemia, olha para as notícias da escassez, olha para os problemas, a gente não semeia nunca, a gente não arrisca nunca. A semana que vem, se Deus me permitir, eu vou falar aqui sobre empreendimentos de sucesso e o que a Bíblia fala a esse respeito. Se a gente não tiver coragem, a gente perde muitas das vezes a visitação de Deus. É por isso que em determinado momento, quando Jesus entrou na casa e Maria quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre os pés de Jesus, tem sempre alguém que vai dizer assim: que desperdício, podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres. E Jesus deu uma palavra ali que é muito triste. Ele disse assim: os pobres você sempre terá algum perto de você. Mas essa mulher, ela plantou no meu corpo para a ressurreição. E esse evangelho, aonde quer que ele for pregado, isso será contado para testemunho dessa mulher. Que dia é hoje? Hoje é dia 30 de maio de 2021. E mais uma vez, essa profecia está se cumprindo, porque esse evangelho está sendo pregado. E eu estou contando essa história para testemunho dessa mulher. Os extravagantes, os extraordinários crescem. Os medíocres continuam vivendo na sua mediocridade. Os extraordinários prosperam na sua vida, mas os ordinários, os comuns, continuam vivendo na sua vida ordinária. E o nosso desafio aqui é: combata o bom combate da fé. Vamos repetir? Combata. De novo. Sabe, com dedicação, com perseverança, às vezes tendo que recomeçar. Eu já recomecei muitas vezes, mas Deus abençoa. Se aprimorar, estudar, fazer parte de uma grande semeadura, pegar esse barco e levar para águas profundas, plantar na terra que ninguém quer plantar porque tem uma palavra de Deus. É disso que eu estou falando. E essa bênção de Deus estará sobre a sua vida. Mas, qual é a pergunta que permanece? Não entendi. Qual a pergunta? Tem alguém aqui que deu crédito a essa pregação? Tem alguém que crê? Se tem alguém que crê, fica em pé comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Esse é o dia de Deus fazer diferença na sua vida e na sua história. Quem deu crédito a essa palavra? Diga assim: eu dei. Eu dei. Hoje é um dia de nós fazermos uma semeadura em cima dessa palavra. Hoje é o dia de nós plantarmos em cima disso. É o dia em que o Espírito Santo está trazendo revelação ao seu coração, para que você entenda. Hoje, algumas pessoas aqui, o Espírito Santo está dizendo para você: olha para mim, o Espírito Santo está dizendo: pega o seu barco e leva para onde as águas são mais profundas. Quem são as pessoas que o Espírito Santo falou isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver quem é. Deus falou com você. Leva para onde as águas são profundas. Amém, glória a Deus. Se todos nós aqui ouvirmos isso, Deus vai fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. E nós vamos servir de testemunhos, porque você será um homem, uma mulher extraordinário. Quem crê? Amém.